Me diz uma coisa, você já parou para pensar no que realmente significa ser um cristão? A gente ouve falar de Jesus o tempo todo, conhece histórias da Bíblia, mas será que isso por si só faz de alguém um cristão de verdade? Hoje eu quero bater um papo com você sobre isso. E mais do que isso, eu quero te mostrar a resposta para uma pergunta muito importante. O que define um cristão? Eu me peguei lendo o livro e a pergunta era: o que define um cristão? E parando para pensar, essa pergunta é muito mais profunda do que parece. A resposta do livro foi o fato dele ser uma cópia de Jesus. Eu fiquei muito satisfeito com essa resposta, mas hoje eu quero te mostrar em 3 tópicos como ser uma cópia de Jesus. Falar sobre definições nunca é fácil, pois as respostas costumam ser prontas, mas se refletirmos para essa pergunta, há muitas respostas possíveis. Mas depois a gente fala disso. Ser uma cópia de Jesus não é fácil, até porque estamos falando de Jesus, o Deus Altíssimo, mas eu quero te dizer uma coisa. Ser uma cópia de Jesus não é ser perfeito, mas sim tentar ser perfeito. Nunca conseguiremos ser perfeitos como Ele, mas ser uma cópia de Jesus é se tornar cada dia mais parecido com Ele. Eu não quero te enrolar muito, mas eu quero te perguntar: você está sendo, ou pelo menos tentando ser uma cópia de Jesus? Não tem como falar sobre ser cópia de Jesus sem falar de 1 Coríntios 11:1. Porque, assim como Jesus mesmo disse, temos que nos tornar cópias de Jesus. Mas como? Primeiro, acorde para a vida. Ser uma cópia de Jesus exige muita atenção. Um fato que aconteceu comigo foi dos meus colegas da escola interpretarem a Bíblia de forma errada e depois passarem essa falsa informação uns para os outros. Acho que o mais absurdo que aconteceu foi quando eles se negaram a acreditar que Jesus tinha dito que nós deveríamos amar o nosso próximo. Em algum momento, chegamos a um denominador em que eu disse que Jesus disse que era pra gente amar o nosso próximo, mas segundo eles, nós não deveríamos amar nosso próximo, todo mundo, porque a gente deveria amar aquelas pessoas que a gente gostava, e amar é uma palavra muito forte. Então Jesus mandou a gente gostar e respeitar. Mas eu entrei em ação mostrando a eles que a gente deveria sim amar nosso próximo. Eles perguntaram: mas a gente tem que amar os ladrões, os assassinos? A gente tem que amar mesmo essas pessoas, foi o que eu disse. Claro, isso não é passando pano para crime. A gente tá seguindo o que a palavra de Deus diz. Mas eles não entenderam naquele momento. Mas em algum momento, eu sei que Jesus ainda vai tocar no coração deles com isso. E agora eles estão cientes que sim, Jesus mandou a gente amar o nosso próximo. Mas, enfim, ser cópia de Jesus é mesmo quando a gente for confrontado, ter postura, respondendo de acordo com a Bíblia e trazendo a verdade da mesma maneira. Então, a atenção quando você vai ser uma cópia de Jesus é uma questão crucial. Segundamente, ser cópia de Jesus exige conhecimento da palavra. E se eu não soubesse ao certo o que Jesus tinha falado em João 13, 34 e 35, eu iria concordar com heresia. Que tipo de cópia não conhece o próprio modelo? Ser uma verdadeira cópia de Jesus exige esforço sim. Ler a palavra, entender e depois passar para os outros. E por último, ser uma cópia de Jesus exige relacionamento. E esse é o passo mais importante. Se uma cópia não se relaciona com o autor, não conhece o seu modelo, de nada adianta. Vai ser uma cópia ruim, uma xerox errada. Ser cópia de Jesus não é fácil. Isso você já sabe. Mas o que eu quero que você entenda nesse vídeo é: você precisa ser uma cópia de Jesus. Esse é um manual básico mesmo, de como ser uma cópia de Jesus. Se quiser um manual aprofundado, é um que fala até sobre outros assuntos. Ele tem 66 livros, 1189 capítulos, 31.100 versículos. Brincadeiras à parte, mas Deus nos deixou um manual completo de como ser uma cópia dele. O criador do game deixou um manual de como zerar o game. Mas agora é você que decide. Você quer ser uma cópia de Jesus?